Sabe, já parou para pensar nisso? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta é fascinante. Como é que um computador com, sei lá, alguns gigabytes de memória RAM dá conta de rodar o navegador, com um monte de abas abertas, um jogo pesado, um editor de texto e ainda o próprio sistema operacional? Tudo junto e ao mesmo tempo. Pois é, a resposta está numa orquestração nossa genial que acontece ali bem nos bastidores do sistema. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje a gente vai desvendar os segredos de uma peça-chave do computador, o gerenciador de memória. Pensa nele como um verdadeiro maestro silencioso, sabe? Ele que rege todo o espetáculo da multitarefa que a gente tanto usa. Ele é, sem dúvida, o herói anônimo do sistema. Então, o nosso caminho hoje está bem claro. A gente vai começar entendendo o papel desse maestro. Depois, vamos dar uma olhada nas primeiras tentativas de organizar a memória e ver por que elas não deram tão certo. Aí, a gente mergulha na mágica da memória virtual e no tal do mecanismo de paginação. E para fechar, vamos ver o que acontece quando essa engrenagem toda falha. Ok, então vamos começar pelo começo, né? Quem é, afinal, essa peça tão central do sistema operacional? O que exatamente ela faz? Olha, a melhor analogia é pensar nele como o gerente de um estacionamento, daqueles bem disputados, sabe? É ele quem decide onde cada carro, ou seja, cada programa, cada processo, vai estacionar. Ele tem o controle total, sabe quais vagas estão livres, quais estão ocupadas e por quem. E aí, quando um programa fecha, é ele quem vai lá e libera a vaga para o próximo. Imagina a bagunça sem esse cara? Seria o caos total, com certeza. Bom, agora vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Porque antes desses sistemas super sofisticados que a gente tem hoje, as formas de gerenciar a memória eram bem mais simples. E, claro, cheias de problemas. Vamos dar uma olhada em como essa história toda evoluiu. A primeira ideia que tiveram foi bem direto ao ponto. Vamos cortar a memória em pedaços de tamanho fixo em partições. Então imagina assim, um programa precisava de, sei lá, 10 megabytes. A menor partição livre que tinha era de 16. O que acontecia? O sistema dava os 16 para ele. Tá, mas e os 6 megabytes que sobravam ali dentro? Simplesmente eram desperdiçados. Ninguém mais podia usar. E esse desperdício aí tem nome e sobrenome, tá? O nome técnico é fragmentação interna. É exatamente isso, o espaço que sobra dentro de um bloco de memória que já foi entregue para um processo. A analogia da caixa de presente é perfeita. Você compra uma caixa enorme para um presente pequeno. Aquele espaço vazio dentro da caixa, não dá para colocar outro presente ali, né? Fica perdido. E aqui a gente precisa fazer uma distinção importante. Olha só. A fragmentação interna é esse desperdício dentro de um bloco, como a gente viu. Já a fragmentação externa é um pouco diferente. Ela acontece quando a gente tem vários programas na memória, um depois do outro, e entre eles começam a surgir buraquinhos de espaço livre. O problema é que esses buracos são tão pequenos, tão fragmentados, que nenhum programa novo consegue se encaixar neles. São espaços livres, mas inúteis. Ok, mas como é que o sistema operacional sabe quais vagas de memória estão livres, né? Ele precisa de um mapa. E para isso, ele usa principalmente duas estratégias. A primeira é o tal do mapa de bits. Imagina um painelzão de luzes. Se o bit é 1, a luz está acesa, está ocupada. Se é 0, está apagada, está livre. É bem simples de entender, mas procurar um monte de zeros em sequência para um programa grande pode ser meio lento. A outra opção é a lista encadeada, que é basicamente um registro que vai apontando de um bloco de memória para o próximo, dizendo: esse aqui é um processo, o próximo é um buraco livre, o próximo é outro processo e por aí vai. E para decidir onde colocar um programa novo, o sistema usa algoritmos. Um dos mais conhecidos e o mais rápido é o First Fit. O nome já diz tudo, né? Primeiro que cabe. Ele simplesmente sai percorrendo a lista de espaços livres e, opa, achou o primeiro que é grande o suficiente? É ali mesmo que ele vai colocar o processo, sem pensar duas vezes. Rápido e prático. E aqui a gente entra naquele dilema clássico: velocidade ou eficiência. O First Fit, como a gente viu, é rapidão, mas ele pode pegar um espaço gigante para um processo pequeno e deixar um buraco enorme sobrando. Já o concorrente dele, o Best Fit, ou o melhor encaixe, faz o contrário. Ele é mais caprichoso, ele procura a lista inteira pelo espacinho que seja o menor possível, mas que ainda caiba o processo. Parece genial, né? Só que não. Ele é bem mais lento e o pior, a ironia é que ele acaba criando um monte de fragmentos minúsculos, um lixo de memória que ninguém mais consegue usar. Então, todos esses problemas, fragmentação, falta de espaço, eles forçaram os engenheiros a pensar fora da caixa. E daí surgiu uma das ideias mais brilhantes da história da computação. E se?
E se o computador pudesse criar uma ilusão? A ilusão de que ele tem muito mais memória do que ele tem de verdade. Bom, uma das primeiras tentativas de resolver a falta de RAM foi uma técnica chamada swapping, ou troca. A ideia era bem direta. A memória RAM está cheia, pega um programa inteiro que está ali parado, sem ser usado, e joga ele lá para o disco rígido para guardar. Isso libera o espaço. Quando precisar dele de novo, busca de volta. Qual o problema? Mover um programa inteiro do disco para a memória e vice-versa é uma operação, nossa, muito lenta. E é aqui que vem a grande virada de chave, a grande sacada, a memória virtual. O sistema percebeu uma coisa genial. Peraí, eu não preciso mover o programa inteiro. Eu só preciso ter na memória RAM as partes do programa que estão sendo usadas exatamente agora. O resto pode ficar lá no disco esperando. É isso que cria a mágica, a ilusão de uma memória que parece quase infinita. Aliás, se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, que tal aproveitar agora para se inscrever no canal e deixar um like? Ajuda muito a gente a continuar produzindo esse material. Beleza, então a gente já entendeu o conceito da memória virtual. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Como? Como exatamente essa mágica de dividir os programas em pedacinhos funciona na prática? Bom, o método mais usado hoje em dia se chama aginação. E o ponto central para entender isso é o seguinte: o sistema faz duas coisas. Primeiro, ele pega o espaço de endereço de um programa, que é um espaço virtual, e quebra em pedacinhos de tamanho fixo. Esses pedaços são as famosas páginas. Ao mesmo tempo, ele pega a memória física, a nossa RAM de verdade, e também divide ela em pedaços do mesmíssimo tamanho. E esses são os quadros. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa assim. Cada página do seu programa é como uma tela de pintura. Para essa tela ser vista, para ela ser executada pelo processador, ela precisa ser encaixada numa moldura. E essa moldura é um quadro lá na memória RAM. O mais legal é que qualquer tela, ou seja, qualquer página, pode se encaixar em qualquer moldura, em qualquer quadro que estiver livre. Tá, mas quem é que faz essa tradução? Quem é que sabe qual página está em qual quadro? Esse é o trabalho de uma peça de hardware, um chip especializado chamado MMU, a Unidade de Gerenciamento de Memória. Ele é o grande tradutor do sistema. Ele fica ali o tempo todo convertendo os endereços virtuais que o programa pensa que está usando para os endereços físicos, reais, lá na memória RAM. Mas claro, como em todo sistema super complexo, a vida não é um morango, né? Existem momentos em que essa engrenagem toda, tão sofisticada, pode dar uma engasgada, pode apresentar problemas ou ficar lenta. Vamos ver agora o que acontece quando a memória falha. Olha, a primeira coisa é não se assustar com o nome. Falha de página parece uma coisa terrível, um erro fatal, mas não é. Na verdade, é um evento super normal. Acontece toda santa vez que o programa tenta acessar uma página dele que não está na memória RAM. Quando isso rola, o sistema operacional, com toda a calma, pausa o programa, vai lá no disco buscar a página que faltou e traz ela para um quadro livre na memória. É simples assim. O único problema mesmo é que essa busca no disco é bem mais lenta que acessar a RAM. Agora, o perigo de verdade, o verdadeiro vilão da história, se chama trashing. Sabe o que é isso? É quando tem mas tão pouca memória RAM livre que o sistema entra em desespero. Ele passa o tempo todo só trocando páginas entre o disco e a RAM. Ele mal acaba de trazer uma página e já tem que jogar outra fora para abrir espaço. O computador fica literalmente patinando no gelo. Ele gasta toda a energia gerenciando a memória e não faz o que importa, que é executar os programas. O desempenho, claro, despenca. E, para fechar, um problema que é culpa de programação mal feita, o vazamento de memória ou memory leak. Imagina que um programa pede um copo de água para o sistema. Ele bebe a água e, em vez de devolver o copo, ele simplesmente larga o copo em algum canto e esquece dele. Esse copo, que é um pedaço de memória, fica ali ocupado, mas ninguém mais pode usar. Agora imagina isso acontecendo centenas de vezes. Com o tempo, esses vazamentos vão consumindo toda a memória disponível e a única solução acaba sendo reiniciar o computador. No fim das contas, entender como o gerenciador de memória funciona é de verdade entender a base da computação moderna. Essa peça-chave que permite que a gente faça 1000 coisas ao mesmo tempo, criando esse equilíbrio delicado entre a velocidade da RAM e a imensa capacidade do disco. Então, para a gente refletir, fica a pergunta: o que acontece no exato momento em que essa balança quebra e a memória do sistema simplesmente se esgota? Fica aí a reflexão, bons estudos e a gente se vê na próxima.